Eu dou conta de resolver esse negócio e quero ficar na história como alguém que aposentou o Lula. Aí, gente, vamos ver Pablo Marçal, porque todo mundo quer, a maioria do pessoal quer ouvir Pablo Marçal, mesmo sendo inelegível. É o cara que quer aposentar o presidente atual. Vamos ver a live dele. Tá estourado nas lives, vamos ver. Pronto. Tem que dar aposentadoria pro cara que tá querendo governar com 84 anos de idade, tá ficando louco. Primeiro, o senhor declarou que vai dar um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso o senhor seja eleito, né? E a segunda declaração é de que o senhor, assim que registrar a candidatura... Eu não falei indulto, eu falei dosimetria. Não, fala aí o nome da fonte pra nós, onde você viu isso aí. Áudio de Daniel Vorcaro com o Flávio, ele já explicou ele mesmo, então eu não tô na posição de advogado dele. Eles colocam um limite de progresso no Nordeste e as pessoas que querem prosperar faz o quê? Vai para São Paulo. Mas eu não conheço ninguém aqui que veio para essa viagem querendo ficar aqui. O sonho é prosperar e voltar para casa. Eu tenho a minha opinião, tipo assim, tá aqui no G1. Ministério Público Eleitoral pede ao Tribunal Superior Eleitoral que barre a candidatura de Pablo Marçal à presidência. Agora veja o motivo, que seria uso indevido de redes em 2024, né? E pede bloqueio de recursos e coisa e tal. Agora, eu tenho uma opinião sobre isso aí antes do Marçal falar. Tem tanto vagabundo aí que rouba, que mete a mão em dinheiro público, né? Claríssimo, tanto descarado no Congresso Nacional, sabe? E é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. E eu acho que é uma sacanagem com você, cara, isso aí, porque você não roubou. Você não meteu a mão em dinheiro público. Você não está condenado por corrupção. E a gente vê no Congresso Nacional figuras como Eduardo Cunha. Eu estou vendo no Rio de Janeiro figuras como Garotinho sendo candidato. O filho do Sérgio Cabral, um dos maiores corruptos do país, né? Eu dou a lista. O Roberto Arruda em Brasília disputando. Eu não tenho dúvida, essa é a minha opinião, que isso com você é uma perseguição fora da imaginação. E eu quero entender de você, Pablo Marçal, candidato à presidência da República, né? Eu quero entender de você por que essa perseguição com você, simplesmente porque você usou a rede indevidamente. Eu não usei. Bom dia para você. Bom dia para você. Bom dia para Bahia. Tamo junto, Bahia. Eu acho que a primeira coisa é que eu faço, né, no meu Instagram, coisas pessoais. E o que eles estão alegando aconteceu antes do período eleitoral, mas está tudo bem. Segundo, o abuso de poder econômico. Não toquei em dinheiro público e nem pus dinheiro meu. Zero. Não tem materialidade sobre isso. Então esse assunto para mim é superado. Estamos discutindo o recurso agora no TRE. Acredito que a gente vai lograr êxito aí nas próximas horas ou nos 2, 3 dias aí, até segunda-feira a gente resolva isso. Não resolvendo, a gente tem um TSE para resolver. Eu acredito que isso vai ser resolvido. Eu sou um milagre de estar aqui. Os partidos não deixam. Eles não querem alguém que tenha um acesso direto no povo. Esse desespero com essa máquina aqui, ó, é porque eu não tenho tempo de televisão, não tem rádio, não tem partido político, não tem padrinho político, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém. E aí o que acontece? Esse povo fica desesperado de ver alguém que prosperou sem dinheiro público, sem financiamento bancário, sem nada. Vim de baixo e agora eu quero servir. Isso deixa todo mundo muito louco. Então, é triste ver o modus operandi da política brasileira. Em São Paulo você também sofreu, Pablo, naquela eleição tenebrosa onde Esse ano, um grande partido, o presidente desse partido riu para mim e falou: fiz de tudo para derrubar seu partido e não consegui. O que você fez? Eu fiquei assim, mas você tá falando sério isso? Tentaram derrubar o partido porque eles não dão conta de ganhar no voto. Entendeu ou não? É uma puxada de tapete atrás da outra, é um absurdo. O Brasil tá completamente imoral, nós vamos reformar a alma desse povo. O povo parece estar hipnotizado com o PT até hoje. Já não foi 23 anos desse povo? Já viu que não dá conta. Como é que em 4 anos vai dar conta, pô? Metade da minha vida, mais da metade da minha vida, eu não tenho nem 40 anos ainda, mas metade da minha vida foi com esses caras no poder, não resolveram nada até agora, pô. Então não faz sentido. Tá aqui um cidadão indignado falando: eu dou conta de resolver esse negócio e quero ficar na história como alguém que aposentou o Lula. Pronto.
Tem que dar aposentadoria pro cara que está querendo governar com 84 anos de idade, está ficando louco. O cara de 84 anos de idade, nós temos que mandar ele para casa, descansar, desfrutar da vida. Como é que o Brasil é o país do futuro com um cara completamente do passado? Em 1989, o cara estava disputando uma eleição. Aí o cara está em 2026 pedindo para carregar para mais o quê? Nós vamos para onde com a cabeça desse cara, meu Deus do céu? Já provou que não dá conta. Ele foi esperança para todo mundo em 2002 e é a maior decepção que já existiu até hoje na política. Ele é o cara mais articulado da história e a maior decepção ao mesmo tempo. Então, você não precisa gostar de mim, se você já decidiu o seu voto, você pode chegar junto, vai embora, põe pressão. Agora, eu, Pablo Marçal, sou uma opção viável para resolver isso. E por isso vocês estão tentando parar. E a glória vai ser grande. Eu quero entregar toda a glória do que está acontecendo para Deus. Ninguém está me ajudando. Não tem ajuda de políticos. Pelo contrário, a pressão que esse povo está exercendo sobre a minha candidatura me dá a certeza que eu vou ser eleito. Porque não tem lógica. Parece que eles já sabem o que o povo ainda não descobriu. Que eu tenho viabilidade e gente para me colocar na cadeira de servidor desse país. Agora, eu estou entrevistando Pablo Marçal. Ele é candidatíssimo à presidência da República. Em 2024, o Pablo disputou a Prefeitura de São Paulo e terminou a eleição em terceiro lugar. Em 2026, foi lançado pelo PRTB como candidato à presidência da República. Agora, Pablo, candidato, o Bolsonaro conseguiu derrubar o Lula. Por que ele não conseguiu permanecer na cadeira? Que ele estava sentado na cadeira e perdeu a eleição. Como é que faz isso? Na verdade, ele não derrubou o Lula, né? O Lula estava na cadeia pelos crimes que ele cometeu. Então, acho que seria difícil falar que ele derrubou o Lula. Até que o Lula é uma entidade, isso aí é uma potestade, não é uma pessoa, é um movimento do inferno esse povo. Tanto é que quando foi na disputa com ele, acabou perdendo. E você imagina um emparelhamento do Estado por 20 anos, você vai disputar com uma pessoa dessa, você vai perder, cara. O que esses caras fazem de tudo dentro da extrema imprensa, do judiciário seletivo, de tudo que pressionou, porque eu estava na campanha do Bolsonaro em 22, né? Eu fui pré-candidato à presidência em 22, derrubaram a minha pré-candidatura bem no dia da convenção. Derrubaram a minha candidatura, não, derrubaram o partido e trocaram a liderança do partido, sempre nos golpes. É um negócio absurdo. E eu não era nada ainda, ninguém sabia que eu era, e mesmo assim já estavam, não, tira esse cara daí. Então, primeira parte da pergunta, o Bolsonaro não ganhou do Lula. E na hora de ganhar, como é que ganha de um cara que está com o Estado aparelhado? É porque eu queria só que o povo tivesse sabedoria nisso, não dá para deixar o Lula indicar mais 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não faz sentido. O Brasil está de um jeito politizado que se a gente não fizer nada, nós vamos perder esse país. A Receita Federal emitiu uma nota falando que aumentou em 80% a saída fiscal de pessoas do Brasil. As pessoas vão sair do país com suas pequenas e grandes fortunas e nós não teremos dinheiro para investimento, nós não teremos dinheiro para infraestrutura. As maiores empresas do Brasil estão quebrando. O que vai acontecer se vocês não entenderem meu chamado e meu grito como cidadão? Nós perderemos a paz nesse país. O pobre não tem comida na mesa. E esse canalha fica falando o tempo inteiro que vai colocar comida lá. Se fosse para colocar, por que não diminui então o imposto sobre a comida? Se é o orgulho, o SUS, que é gratuito, por que a pessoa tem que esperar 2 anos para fazer uma cirurgia básica? Se é um orgulho, por que o remédio tem 33% de imposto? Por que não baixa esse negócio, pô? Esse povo está ficando doido, nós estamos trabalhando com um piano nas costas. Você imagina uma pessoa querendo viver com um piano nas costas, é o imposto que eles estão fazendo. Agora, por que o Bolsonaro perdeu a eleição? O povo desengajou. É como se fosse um carro que estava tracionado, distracionando. E eu sei que algumas falas, algumas decisões contribuíram para isso. Divisões de pessoas que querem realmente um projeto de poder e não de nação. Eu não vi o Bolsonaro com projeto de poder. Se eu tivesse visto, ele teria feito outro tipo de coisa. Ele tinha um projeto de nação. E foi o primeiro cara desses últimos 20 anos que baixou imposto e aumentou a arrecadação. Pegou máquina quebrada e colocou superávit. Então não faz sentido
as pessoas imaginarem que foi uma perda normal, né? O estado aparelhado é muito difícil você vencer ele. Hoje Lula lidera, mas não lidera tão confortável, né, nessa corrida presidencial. Eu queria entender contigo, Pablo, qual que é a tua opinião em relação a quem é, já que você falou do Bolsonaro, quem é o herdeiro eleitoral do Jair e por que o Flávio tem tentado, embora trazer esse legado do Bolsonaro, tem tentado esconder o sobrenome, né? O marketing todo é a partir do Flávio, assim. Qual que é a análise que você faz dessa conjuntura nacional e como que você entende hoje tua candidatura que está sob júdice, né? Eu entendi que você fez já todo esse aparato, né? Explicou como é que funcionou, que você está sofrendo esse tipo de situação, mas como que você entende essa sua candidatura sob júdice, que tem até o dia 14 de setembro para a Justiça definir se ela de fato pode acontecer ou não? A candidatura ela está válida, ela não está transitada e julgada a sentença. Então, nós estamos recorrendo segundo a ampla defesa e o contraditório. Então, sobre isso, até esse dia, eu tenho convicção que a gente vai resolver isso. Senão, eu não entraria. Eu não entraria para criar um desgaste de 2, 3 dias, mas a qualquer momento tudo pode acontecer, assim como a inelegibilidade do Lula, né? O Lula pode ficar inelegível por dinheiro público que ele colocou no carnaval. Então, o TSE admitiu a ação, e eu espero que o mesmo sistema crie celeridade nos dois. Eu não quero enrolação, é engraçado. Eles me julgaram em 2023, em 2024 e 2025, mas deixaram as ações todas para correr agora, perto da eleição, para gerar esse desconforto todo. Então, isso chama bastante atenção. Qual que é a primeira parte da pergunta que você fez? Queria saber sobre a parte do legado do Bolsonaro para o Flávio, né? O Flávio foi escolhido como essa pessoa de seu público. Já lembrei. Então, o Duda, desculpa. E por que ele não usa o sobrenome? Ele usa o sobrenome. Uma coisa é... Não, mas ele usa. Ele é o Flávio Bolsonaro. E se ele não tivesse esse sobrenome, ele não ia estar com esse tanto de voto. Então, é interessante que você tem que fazer uma análise seguinte. O sobrenome dele dá um tanto de voto, o nome dele dá outra quantidade de voto. Se você pega os 4 filhos do Bolsonaro e coloca na disputa, o Jair Renan ia ter pouquíssimo voto, mesmo tendo o sobrenome. O Carlos ia ter um pouco mais que ele, o Eduardo ia ter um pouco mais que ele, mas o Flávio é o melhor candidato dos Bolsonaros. Então, ele não está escondendo, é porque eu imagino que ele quer usar o V de vitória, de o Brasil vai vencer. E o V significa 2. 2V dá 22. Olhando para o que o Duda Lima, que é um dos melhores, né, marqueteiros do Brasil, está fazendo, o Flávio não é para correr do sobrenome, é para mostrar algo novo, pintar o V de vitória, de Brasil vencer, e aí quando você faz 2V, você está digitando o número na urna deles. Ou seja, é uma estratégia de branding. Não é de correr ou esconder nada. Tem muito orgulho do sobrenome dele e ele jamais teria quase 40% das intenções de voto sem esse sobrenome. Então, não é questão de esconder, é de posicionar. É um rebrand o nome disso. Pablo, eu entrevistei aqui o candidato Renan Santos. Eu achei ele com a proposta e muito parecido, assim, com Vossa Excelência. Eu ainda comentei assim, ele tá vindo na linha do Pablo Marçal. Como é que você analisa o Renan Santos, hein, Marçal? Acho que no mínimo esperto, né? Porque se você está me comparando com ele não disputou a eleição antes de mim, copiou o modus operandi de 2024. Agora o discurso não se sustenta, né? Esse cara é contra a maior parte do eleitorado brasileiro. Ele é contra os cristãos, ele é a favor de aborto. Postei no meu Instagram, quem estiver duvidando, Pablo Marcal 1. Tem lá vídeos e falas dele. Ele tem um deus pagão tatuado nas costas dele que matava cristãos no antigo Império Romano. Ele é um cara que é contra o que a gente acredita. Então, acho que tem muita gente que fica incomodado com o Renan porque ele parecia ser a esperança, mas ele é a esperança igual o rabo de cavalo, de crescer para baixo. E eu não entrei aqui para combater Renan, não. Eu entrei aqui para tirar o Lula. Só que eu tô sentindo o cheiro de Lula no Renan. Olha que doido. Tô sentindo em mais ninguém. Tem os dissidentes da esquerda, que é os mais doidinhos, que são candidatos também. Eu nem sei os nomes, nem vou procurar saber.
Agora, quando eu sinto o cheiro de um cara que quer pagar de conservador, mas é abortista, é um cara que não respeita a mulher, é um cara que não tem a mínima moral, nunca construiu nada, não fez nada na vida, um cara. Sei que as pessoas acham que eu vou falar por polêmica, mas eu tenho isso como convicção. Para mim, um cara de 40 anos de idade que não construiu família, nem que seja para dar errado, mas tem experiência, não tem filho, não tem mulher, não tem um homem, sei lá o que o cara quer. Esse cara é disfuncional para a sociedade. O cara quer liderar o Brasil. Por acaso eu vou aceitar a turma do Chaves liderando o Brasil? É isso aí. Vai ter mais podcast, entrevista, lives com Pablo Marçal, porque todos querem ouvir Pablo Marçal, né? Ajuda o canal, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Vamos ficar de olhos abertos em relação ao exterminador das eleições de 2026. Valeu, fique com o eterno Deus. Que quando teve a primeira oportunidade de ajudar alguém em outro país, estava querendo comer os outros.